Bom dia a todos. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 27. Vamos ver se a semana que vem eu encerro com a vida de José. Quantos capítulos nós temos no livro de Gênesis? 50 capítulos. Qual é o capítulo-chave de Gênesis? Hein? Capítulo 12. Por que ele é o capítulo-chave? Porque ali começa a história da nação de Israel. Do capítulo 1 ao 11 são os fatos que dão origem a tudo que existe. Criação do universo, criação do homem e da mulher, queda, pecado, transmissão de pecado, juízo através do dilúvio e depois a repovoação da terra através dos descendentes de Noé, Sem, Cão e Jafé. E no capítulo 11 você tem a Torre de Babel, que dá origem às línguas e às nações. A partir do capítulo 12, nós vamos estudar a origem do povo de Israel. O primeiro patriarca é o patriarca Abraão, que vai do capítulo 12 ao capítulo 25. Capítulo 26 e 27, você tem a história de Isaac. E de 28 até 50, você tem a história de Jacó. Só que no meio da história de Jacó, acontece a história de José. É como se Jacó saísse do palco e entrasse José, mas no final do capítulo, ou do livro de Gênesis, aparece a figura de Jacó abençoando os seus 12 filhos. Jacó, vocês conhecem a história dele, vamos lá, é a figura mais emblemática do Novo Testamento. É muito interessante, porque no capítulo 27, vamos ler aí, tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze a casa, faz-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho, traz-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la lá a teu pai para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei os seus olhos por zombador? Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e traze-os. Ele foi, tomou e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Vou parar aqui. Esse é o capítulo mais mentiroso da Bíblia.
pense em tramóia. É esse capítulo. Havia um problema no relacionamento dos pais, Isaac e Rebeca. Eles começaram um casamento muito bonito. Rebeca foi fruto de oração, resposta de oração. Mas de uma hora para outra, já mais adiante, a coisa entornou o caldo. Os filhos eram grandes e aconteceu o que não deve acontecer, principalmente uma família que tem 2 filhos. Isaac, o pai, gostava de Esaú. A mãe gostava de Jacó. E é muito interessante esse texto, porque tanto Rebeca quanto Isaac, veja lá, no capítulo 25, volta um pouquinho atrás aí. No versículo 22, depois que Deus responde às orações, a oração de Isaac, que orou por ela há mais de 20 anos, diz que, versículo 22, os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então preste atenção, tanto Isaac quanto Rebeca, eles sabiam que o filho mais novo, é isso? Está aí? O filho, o mais velho servirá ao mais moço. Eles sabiam disso. Deus já havia revelado para eles. Mas o que é que acontece no capítulo 27? Isaac envelhece. E ele não quer abençoar Jacó. Ele quer abençoar quem? Esaú. Só que Esaú também já sabia, porque no capítulo 25, do verso 27 a 34, veja no versículo 34, deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então, Isaac sabia, Rebeca sabia, Esaú já tinha vendido a bênção da primogenitura. E agora, a mãe Rebeca gosta mais de Jacó. E quer que o pai abençoe a Jacó. E ela, veja bem, a mãe é que faz toda essa trapaça. Ela ordena a Jacó, faça assim, 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 assim. Vou preparar comida, vou fazer assim, para que você receba o quê? A bênção. A única coisa verdadeira que tem nesse capítulo 27, porque Jacó também mentiu, quando o pai perguntou, é Esaú? Ele disse, sou eu. Jacó significa trapaceiro. Trapaceiro. E diz o texto, então, a única coisa que tem verdadeira aqui, e eu estava consultando o comentário do pastor Hernandes, ele faz um resumo maravilhoso desse texto. Veja no versículo 27. Ele se chegou, 27, 27, e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra, fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e nações te reverenciem. Sê Senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Então veja bem, o que eu aprendo aqui? Que as tramóias das pessoas não podem prejudicar os planos de Deus. A bênção da primogenitura significa a bênção da prosperidade, a bênção do crescimento,
a bênção de ser fonte de bênção. Aquilo que está prometido para quem? Para Abraão. Foi a aliança que Deus fez com Abraão. Agora, irmãos, no versículo 41, 27 e 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha o quê? Abençoado. E disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai. Então matarei a Jacó o quê? Meu irmão. Começa a saga de Jacó no capítulo 28. Ele vai sair de casa. Sabe quantos anos ele tinha? 77 anos. Hoje, quem tem 77 anos não quer sair de casa nem a pau. Ele saiu solteiro, odiado pelo irmão, jurado de morte. Só tinha um detalhe na vida dele. É que Deus o havia o quê? Escolhido. Antes dele nascer. Veja lá, por favor, o que está em Romanos, capítulo 9, versos 11 a 13. Vamos ler juntos lá? Romanos, capítulo 9, de 11 a 13. Está aí na tela. O que é que diz? E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Preste atenção, Deus amou a Jacó, apesar de quem ele era. E ele foi amado por Deus antes de nascer. Está lá, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então vamos fazer um resumo. Ele sai de casa com 77 anos. 28:10. Veja lá. Partiu Jacó de Beceba e seguiu para Harã. Aí você pode colocar aí, 77 anos. Depois ele vai servir a Labão por 20 anos, seu sogro. E esse Labão era mais enganador do que Jacó. Porque ele trabalhou 7 anos. Não é isso? Por quem? Por Raquel. Mas aí o sogro dele empurrou Lia. Aí ele tem que trabalhar mais 7 anos. Depois ele vai viver mais 6 anos, são 20 anos. Nesses 20 anos, ele teve todos os seus filhos, teve as suas mulheres e teve as suas escravas das suas mulheres. Ali nasceram os filhos. 31:41, vamos lá, 31:41. O que diz? 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Preste atenção, que aí tem um resumo. Depois de 20 anos, ele vai voltar para a sua terra. E veja, por favor, lá no capítulo 32. Também Jacó, versículo 1, seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo.
Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar de Manaim. Jacó, ele estava voltando segundo a orientação de Deus. E a primeira visão que ele tem é que os anjos de Deus estão com ele para protegê-lo. Hebreus capítulo 1 diz claramente que os anjos de Deus, eles estão na terra para servir os eleitos de Deus. Você se lembra que lá na visão em Betel, capítulo 28, diz que havia uma escada aberta do céu e que os anjos subiam e desciam. Não desciam e subiam, porque os anjos já estão aqui, a serviço do povo de Deus, para defender o povo de Deus. Quero chamar a sua preciosa atenção, porque para mim, principalmente no Natal, um dos temas que a gente precisa tratar é de resolver a briga em família. Chega no Natal, nós precisamos resolver isso. Precisamos ou não? Vamos entrar o ano novo brigado? Esse texto vai mostrar que durante 20 anos, Jacó carregou no seu coração aquele sentimento de amargura, de ressentimento contra o seu irmão. E Esaú também. Talvez você esteja aqui, você está nos assistindo, você está com amargura aí, com briga dentro de casa há anos. Você não fala com o irmão, você não considera irmão, você está brigado com o pai, pai brigado com o filho, filho brigado com o filho. E esse texto é maravilhoso. Para mim, um dos capítulos mais lindos de Gênesis é justamente o capítulo 33. 33. 33. Esse é o capítulo-chave para a gente estudar aqui nesta manhã. Então, preste atenção. Jacó sai de casa aos 77 anos. Serve durante 20 anos. Então, aos 97, ele retorna. Ele vai morrer, veja lá, em Gênesis 47, 28. Vamos ler juntos? Jacó viveu na terra do Egito quantos anos? 17. De sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. 147 anos. Então ele está agora com 97. Ele volta, rico, abençoado por Deus, mas com um problema seríssimo para resolver com seu irmão. E eu quero me deter aqui nesse capítulo 32 e 33. Irmãos, para que nós possamos resolver problemas de amargura, de ressentimentos, de irmão contra irmão, de crente contra crente, dentro do ambiente familiar, a primeira coisa que nós precisamos é ter um encontro pessoal com Deus. Veja lá, no capítulo 32, versículo 22. Jacó levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os, fez passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Ficando ele só. E aí Deus vem ao encontro dele. E ele vai agora travar uma luta espiritual. Às vezes, irmãos, chega um momento na minha vida e na sua vida que só você e Deus, só eu e Deus. Principalmente se eu estou buscando transformação pessoal, se eu estou buscando
curar feridas, raiz de amargura, problemas, que eu preciso do toque transformador da graça de Deus. Ele ficou só. E diz o texto que ele lutava, versículo 24, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Veja bem, ele estava tão desesperado, Jacó, que Deus veio lutar com ele. E Deus está querendo se livrar dele, mas ele se agarra com Deus de tal maneira que diz o texto que esse homem aí, que é Deus, que é Cristo, não prevalecia contra ele de tal maneira que teve que tocar no nervo da sua coxa. Veja no versículo 26. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, senão o quê? Abençoados. Eu preciso da tua bênção. Eu preciso da tua transformação. Volta um pouquinho lá, no capítulo 28. Que lá, quando ele saiu de casa, estava sem lenço e sem documento. Gênesis 28. Ele sonhou no versículo 12, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e disse: eu sou o Senhor teu Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra que agora está deitado, eu te darei, e a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, em ti. E na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Veja as promessas de Deus. Deus reafirma a aliança que tem com Abraão e vai continuar com Jacó. Aí ele diz: eis que estou contigo. Então ele tem a sua companhia. Segundo, tem a sua proteção. E te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a essa terra. Porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei, o quê? Referido. Despertado Jacó do seu sono, diz: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Temendo, diz: quão temível este lugar é a casa de Deus, a porta dos céus. Aí o que ele vai fazer? Qual é a resposta de Jacó? Jacó faz um altar de adoração, certo? Veja aí no versículo 19. Fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Então, se o Senhor me abençoar, o Senhor será o meu Deus, definitivamente. Por fim, o que diz aí? E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me conceder, certamente eu te darei o quê? O dízimo. Esse verbo te darei aí é o verbo devolverei o dízimo. Porque dízimo você não dá, você devolve. Então, Jacó viveu esses 20 anos debaixo dessa promessa, debaixo desse encontro lá em Betel. E agora ele volta, e ele vai entrar não em Betel, mas no Vale de Jaboque. E ele vai lutar. E ali Deus vai transformar a sua vida. Veja, no versículo 27 do capítulo 32. O que diz lá? Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, diz: rogo-te como te chamas. Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali.
Aquele lugar chamou Jacó, não Betel, mas agora Peniel, pois vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Os biógrafos dizem que aqui, de fato, houve a conversão de Jacó. A prova da conversão é a mudança de nome. A prova da conversão é porque quando nasce o dia, ele atravessa Peniel e ele manquejava de uma coxa. Ele carregava no seu físico agora a marca da transformação. Da transformação. Ele se livrou de suas safadezas todas? Não. Porque Jacó sou eu e você, tá? Debaixo da nossa pele só tem Jacó aqui. Crente sem vergonha. Deus mudou a vida dele. Mas agora tem que reconciliar com o irmão, ele tem que resolver. Você resolve primeiro com Deus e agora tem que resolver com quem? Com seu irmão. Com seu irmão. E aí vem esse capítulo 33, o capítulo da reconciliação. Veja, por favor, 33:1, levantando Jacó os olhos, quem foi que ele viu? Esaú, que se aproximava com quanto? Com 400 homens. O que ele disse para si mesmo? Estou ferrado. Lá vem meu irmão com ódio de 20 anos e com 400 soldados. Está ele com os animais dele, com as esposas, com os filhos, completamente sem proteção nenhuma. Porque ele sempre dependeu daquela promessa de Deus lá em Betel. Eu te guardarei, eu serei contigo. E é tão interessante na vida de Jacó que, por mais errado que ele seja, todas as decisões dele aqui, antes do vale de Jaboque, foi em obediência a Deus. Ou seja, Deus nunca abandonou a Jacó. Nunca. Você já pensou nisso? Você hoje é um crente, abençoado, perfumado, consagrado. Mas quem era você antes da sua salvação? E a pergunta é, Deus estava com você ou não antes? Estava com você. Irmãos, a eleição de Deus, ela é irrevogável. Jacó era filho de Isaac, neto de Abraão, pai das 12 tribos de Israel. E ele foi escolhido por Deus antes dele o quê? Nascer. Mas era um crente errado. E todo crente errado, primeiro, tem que resolver o seu problema com quem? Com Deus. Então, que nesse Natal, você se agarre com Deus. E diz, Senhor, eu não vou te largar, enquanto o Senhor não me abençoar. Aí ele acorda, manquejando, dia amanheceu. Primeira coisa que ele vê, quem é? Esaú. Com quantos homens? 400 homens. O que ele faz? Ele divide a família em 2 grupos. 2 grupos. Agora lê comigo o versículo 3 do capítulo 33. Vamos ler juntos, bem forte? E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. O que significa prostrou-se à terra 7 vezes? O que significa isso na cultura dele? Primeiro, ele reconhece a sua culpa. Ele tinha culpa? Tinha. Mas quem pediu para vender a primogenitura não foi ele, foi quem? Esaú. O pai dele não queria abençoar ele. A mãe dele arrumou uma tramóia desgramada. Ele fingiu para o pai que era o outro irmão.
Mas ele teve um encontro com Deus e agora ele está quebrantado. Quando ele vai por terra 7 vezes, primeiro ele reconhece a sua culpa. Segundo, ele pede perdão para o seu irmão. Terceiro, ele quer reconciliação. Ele quer se reconciliar. Ele quer se libertar daquela mágoa que estava há quanto tempo no coração dele? 20 anos. E aí, meus amados irmãos, o inexplicável acontece. Porque enquanto Deus mudava Jacó no vale de Jaboque na noite anterior, provavelmente Deus também estava mudando o coração de Esaú. Porque Deus é quem muda o coração. O que acontece com Esaú? Vamos lá, versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Veja que nesse verso 4 tem vários verbos aí. Primeiro, ele correu. Segundo, ele o quê? Abraçou. Terceiro, arrojou. Quarto, beijou. Quinto, o quê? Chorou. Será que não está precisando isso na sua vida? Agora no Natal? Você fazer isso com sua mulher, com seu filho, com o seu irmão. O que tem de cunhado que não fala com cunhado, de sogro que não fala com sogra. As famílias estão cheias de mágoa. E nós precisamos de reconciliação. E se você é crente, você tem que pedir a Deus para curar você. E você tem que ir de encontro à reconciliação. Abra sua Bíblia lá, em Lucas, capítulo 15, versículo 20. Essa história, ela é usada pelo próprio Cristo. Lucas, capítulo 15, versículo 20. O que é que diz lá? Hein, gente? E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Então, é Deus que está mostrando para a gente que nós precisamos perdoar, que nós precisamos nos reconciliar. Ele é o príncipe da paz. Príncipe da paz. Você está com um problema em família? Você está zangado com alguém? Alguém lhe passou a perna? Hein? Não precisa falar não, só confirma assim, ó. Certo? Ou vocês vivem em que mundo? Você gosta de pessoas que falam mal de você? Gosta ou não? Não gosta não, fala a verdade. Vocês estão muito santos. Ninguém gosta. Você conhece gente que convive com você, mas fala mal de você pelas costas? E você fica sabendo que essa pessoa está falando mal de você? Presta atenção, irmãos. A Bíblia fala que nós temos que tratar do nosso coração, porque fatos, palavras, situações, são como semente, que lançadas no nosso coração, pode produzir raiz de amargura. E a raiz de amargura, ela é contagiante, ela é prejudicial. Diz que nós nos separamos da graça de Deus, quando existe o quê? Raiz de amargura no nosso coração. Você está zangado com alguém? Nós temos que resolver isso hoje aqui. Vai ser sessão de descarrego. Libertação.
Eu encontrei, semana passada, uma pessoa que disse, pastor, eu não falo com minha família há 10 anos. Eu falei, por quê? Não, porque eu fiquei chateado por isso. Meu irmão, você está perdendo 10 anos de convivência com sua família. Porque a família é isso mesmo. É uma muvuca. A gente briga e está junto. A gente sabe dos defeitos uns dos outros, mas ama, perdoa, reconcilia. Veja, meus amados irmãos, versos, capítulo 33. Versos de 5 a 7. Veja que coisa linda. Versículo 5. Daí, levantando-se os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, Esaú, quem são estes contigo? Olha que resposta de crente, crentaço. O que ele diz? Respondeu-lhe Jacó, os filhos com que Deus agraciou o quê? Os teus servos. Esses filhos são filhos da graça de Deus. Eu não os merecia, mas o Senhor me deu. Porque os filhos são herança do Senhor. Tudo errado. Certo? Era filho de 4 mulheres. Se ter filho de uma mulher já é confusão, você imagina 4. Mas ele reconhece que os filhos são presente de Deus. Eu acho isso de uma beleza muito grande. Mas ele não faz só isso. Sabe o que ele fala? Jacó vai pedir para que a sua família também se humilhe diante de Esaú. Veja o texto. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel e se prostraram. Ou seja, assim como Jacó se prostrou 7 vezes, ele faz com que toda a sua família também reverencie o seu irmão. Sabe o que significa isso, irmãos? O poder irresistível do amor. Do amor. Quando você se humilha, você se reconcilia. Quando você está cheio de soberba e de orgulho, você quer briga, você quer intriga, você quer manter-se como dono da verdade. E Jacó não queria mais isso. Jacó queria paz. Ele estava com quantos anos? 97. José estava com 5 anos. Aí. 5 anos. Mas veja, nos versos 8 a 11. 8 a 11. Vamos ler o versículo 8, o que diz? Perguntou Esaú, qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu-lhe Jacó, para logar, permanecer na presença de quê? De meu Senhor. Eu, quando li esse texto, achava que Jacó, como ele era o suplantador, ele deu esses presentes para Esaú, para tentar comprar Esaú. Porque ele envia para Esaú os animais de presente. E aí, eu peguei lá do comentário do pastor Hernandes. É porque ele copia pouco de mim, mas eu copio muito dele, né? E ele vai colocar 4 lições aqui que esse presente serve de aplicação para mim e para você. Primeiro, presente fala mais
que discurso. Se Jacó era o ladrão, era o trapaceiro, ele agora está abençoado por Deus. E ele diz, eu não sou mais ladrão. Eu estou dando. Eu não quero o que é teu. Eu quero te dar o que é meu, o que Deus me deu. Irmãos, pense nisso. Sua mulher está enfesada com você? Compra uma joia para ela que você vai ver. Vai desmanchar. Agora, se ela for muito brava, ela vai dizer, você está achando que me compra com isso aqui? Eu falei, não, minha filha, é só a entrada. A entrada. Você gosta de dar presente ou não? Todo crente, crente mesmo, gosta de compartilhar. Segunda lição. Presente fala mais que discurso. Presente deve ser dado de coração. Veja os versos 9. Então Esaú diz assim, eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarda o que tens. Mas Jacó insistiu, não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço que aceites o meu presente. Porque vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus. Veja bem, ele viu Deus no vale de Jaboque. E agora quando o irmão vem ao encontro dele, ele vê no semblante do irmão o quê? Deus. Irmãos, se você ama a Deus que não vê, você vai amar ao seu irmão que vê. Ele está dizendo, eu estou fazendo isso o quê? De coração. Sei que você já tem muito, você está abençoado, mas eu quero dar de coração. Presentes, o presente material, pode abrir portas para a bênção espiritual. É o que eu vejo nesse versículo 10. O teu rosto, porque viu o teu rosto, como tivesse contemplado o semblante de Deus. E diz, e te agradaste o quê? De mim. Sabe o que significa isso? Ele está dizendo, Deus tirou essa mágoa, esse ressentimento que estava no seu coração contra mim. Qual era o desejo? Qual era o plano de Esaú? Depois que Isaac morrer, eu vou te matar. Vou te matar. Você já pensou nisso? Algumas pessoas, às vezes, querem usar presente para comprar outras pessoas. E presente não deve ser usado como propina, como negociata. Mas pode ter certeza que quando você olha para o seu irmão, busca reconciliação, você sabe que Deus está trabalhando no coração dele. Um presente abre portas para muitas outras bênçãos. É como, lembra dos 10 leprosos que foram curados? 10 foram curados. Quantos voltaram para agradecer? 1. Mas esse que voltou para agradecer, ele foi curado não somente da lepra, mas ele foi o quê? Salvo. A sua gratidão abriu portas para bênçãos maiores. Bênçãos maiores. Mas eu acho lindo, veja no versículo 11. Vamos ler forte aí, esse versículo 11 me emociona. Quando eu leio esse versículo aqui, vamos ler juntos, vamos lá? Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele, até que o quê? Aceitou. Grifa a palavra generosidade aí.
o presente que Jacó estava dando para Esaú, expressava a generosidade que Deus tinha feito na vida de Jacó. Então, uma vida abençoada gera o quê? Uma vida de generosidade. Um judeu brigando com o outro para receber dinheiro. Isso não existe. Só o evangelho, só a graça. Se for para receber, Salim está aqui. Se for para pagar, Salim saiu. Mas não, está aqui. Ele persuadiu o seu irmão, dizer, eu quero dizer para você que eu estou dando isso para mostrar o quanto Deus foi generoso para comigo. Eu saí fugir de casa há 20 anos atrás, e hoje eu volto rico, abençoado, com uma família abençoada. Eu quero fazer isso por você. Irmãos, por que a gente fura poço no sertão? Tem lógica? Quem é que está furando? Qual é a igreja que está furando? Quem é que está preocupado com o nordestino? No sertão, passando fome. Você está mandando. E Deus está fazendo uma revolução, porque quanto mais generosidade, mais Deus vai abençoando a nossa vida. Mas aí, irmãos, para terminar. Versos de 12 a 15. Respondeu, não disse Esaú, partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse, meu senhor, sabe que esses meninos são tenros e tenham comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante de seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco no pasto do gado, que me vai à frente no pasto dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú, então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó, para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. Generosidade gera o quê? Generosidade. Sabe o que Esaú fez? Ele disse, eu não vou, mas esses 400 homens que vieram comigo, vão o quê? Proteger você até você chegar ao seu destino. Esses 400 que era ameaça, agora virou o quê? Proteção, segurança. Esaú não foi junto, voltou, mas permitiu que aquele grupo fosse protegendo a família de Jacó, os seus bens. E diz que voltou Esaú, aquele dia, Seir, pelo caminho de onde viera, e Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, fez palhoços para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padarã, chegou a Jacó, são e salvo. São e salvo. Já ouviu essa expressão? Cheguei são e... Por quê? Porque Deus estava com ele. E aí, meus amados irmãos, armou a tenda, o versículo 20, lê comigo aí. Levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Estava tudo acertado. As mágoas foram saradas. A amargura foi retirada. Ele agora adora a Deus. Amém? Vamos pensar nisso. Teve gente aí que brigou por causa de política. Deletou do grupo familiar. Como é que pode um negócio desse? E agora? Como é que nós vamos entrar no Natal? Como é que vai ser a ceia de Natal, o jantar? Como é que vai ser a celebração da ceia do Senhor? Nós vamos tomar ceia brigado? Talvez você esteja carregando no seu coração mágoas. E todo dia você rega essa mágoa. Você pratica aquilo que se chama ressentimento. O que é ressentimento? É
repetir o sentimento. Você fica naquilo. Você tem a mania de guardar, de salvar o WhatsApp, mensagem agressiva. Deleta em nome de Jesus. Tem gente que guarda. Ó, está aqui. E todas as vezes que você olha para aquilo, você fica zangado. Você ressente. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Leia esse capítulo. Casa, eu acho esse capítulo fantástico. Capítulo 33 de Gênesis. 33 é a idade de Cristo quando ele morreu na cruz, para nos reconciliar com ele. E que nesse Natal seja um Natal de cura, de restauração. Não permita que nenhuma mágoa, que nenhum ressentimento. Você diz, pastor, eu não consigo. Então vai para o Vale de Jaboque e luta com Deus. Diz, Senhor, eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. Depois vai de encontro à pessoa que você magoou, que lhe magoou. Que lhe magoou. E Deus vai trabalhar. Ele é o Deus da paz. Amém? Ele é o Deus da paz. Ele é o Deus da paz. E Ele derrama paz nos nossos corações. Senhor Deus, o Senhor conhece o coração, a vida de cada pessoa que está aqui, de pessoas que estão nos assistindo. E Pai, Tu sabes os conflitos que nós temos no trabalho, em casa, na igreja. Onde há relacionamento humano, há conflitos, há agressividade, há muitas vezes amargura, há decepção, há tristeza. Mas que hoje, Pai, o Teu Santo Espírito esteja trabalhando na nossa vida. Que o Senhor venha limpar o nosso coração. Que o Senhor venha nos dar forças espirituais para ir ao encontro da reconciliação. Que nós possamos, ó Deus, presentear com generosidade, mostrando o nosso amor uns pelos outros, a nossa consideração uns pelos outros. Converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Há conflitos, ó Deus, em casais. Não permita que os casais da Tua igreja celebrem o Natal de Cristo com mágoa no coração, com tristeza no coração, com intriga dentro de casa. Venha, ó Deus, nos ajude, nos dê força, para que sejamos vencidos pelo Senhor, tocados pelo Senhor. Nos ajude. Tenha misericórdia de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.